Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Obviamente, essa segunda morte fala da morte eterna, justamente num lago que arde com fogo e enxofre. Então, de tantos pontos que já falamos, já chegamos até a falar sobre os fornicadores. E hoje vamos falar sobre os feiticeiros, sempre lembrando que o nosso tema é práticas que podem nos levar à eterna condenação. E agora vamos falar sobre os feiticeiros. Então, obviamente, nós precisamos partir de um princípio pelo qual quem é as pessoas que são feiticeiras. Mas antes disso, eu queria lembrar para você que existe uma estreita relação entre feiticeiro e idólatra, pois ambos são idólatras, ambos não adoram a Deus. Essa que é a verdade. Então, o feiticeiro e o idólatra existe uma estreita relação, pois todo feiticeiro é idólatra, mas nem todo idólatra quer dizer necessariamente que seja feiticeiro. Então vamos tomar, por exemplo, algo que está relacionado à feitiçaria, depois você vai entender melhor. Então, o feiticeiro, já quero começar dizendo, o feiticeiro ele é um adorador de demônios. Ele é seguidor do diabo, ele adora o diabo e seus demônios. É verdade, pode ser impactante isso aí, mas se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai entender que realmente o feiticeiro, ele adora o diabo e adora a demônios. Essa que é a verdade. Então vamos começar lendo aqui Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8. E preste atenção, aonde já podemos ver o povo fazendo o que não devia. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Foi dessa forma que o povo começou a enxergar o bezerro de ouro. Agora não era mais Deus que tinha aberto o mar e tinha tirado o povo lá do Egito, não. Era o bezerro de ouro. Misericórdia. Aí você poderia dizer, mas eu estou vendo aqui simplesmente a idolatria. Depois você vai descobrir que quem adora uma imagem dessa está adorando demônios. Então foi levantado até algo contra Deus. Misericórdia. Deram a glória de Deus a uma imagem que eles mesmos fizeram. Porque está dizendo, disse mais o Senhor, aliás, veja bem, o versículo 8 ainda no final. Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Já não era mais o teu Deus, agora teus deuses. Então o povo agora tinha deuses, porque Moisés estava demorando muito no monte e o povo resolveu adorar um bezerro que eles mesmos fizeram. Presta atenção, no versículo 23 ainda de Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32 e o versículo 23. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Misericórdia, o povo sequer enxergava que tinha sido Deus que tinha tirado o povo do Egito. Na verdade, para eles, quem tinha tirado era Moisés. Então você veja aonde entra a feitiçaria. E de onde vem esse costume?
Conforme Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 12. Preste atenção nesse texto. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Entenda a abominação. Entenda a abominação. Essas pessoas adorando esses ídolos, com esses costumes. Veja que o sacrifício, conforme o versículo 10... Vamos ver. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. E eu vou mostrar para você aqui na Bíblia que teve pessoas, logicamente, não vou ler todos os textos. Seria muito cansativo. Muito enfadonho. Tem muitos textos relacionados. Eu quero começar a mostrar aqui conforme está escrito na palavra de Deus aqui em... vamos ver... Segundo as Crônicas, capítulo 33, e eu convido você para ler juntamente comigo. Segundo as Crônicas, capítulo 33, estou quase lá, estou quase chegando. Capítulo 33, vamos ver o que é que fala. Segundo as Crônicas, para podermos descobrir o que é que está falando aqui. Segundo as Crônicas, capítulo 33, e o versículo 6, só a parte A do versículo. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Quem fez isso foi o rei Manassés. Aí se você quiser descobrir por que Manassés, ou a quem ele ofereceu, qual o objetivo, dizer assim... fez passar pelo fogo, é porque ofereceu em holocausto. E ofereceu a quem? Conforme está escrito aqui, em 2 Reis, capítulo 23, e o versículo 10, o mais provável é que aconteceu isso. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Então o rei Manassés, na sua impiedade... ele fez, conforme o versículo 6, de 2 Crônicas, capítulo 33, só o começo do versículo, fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Veja uma abominação sendo feita, um sacrifício humano. Sabe o que é uma pessoa pegar os próprios filhos e oferecer a um Deus inexistente? Moloque. Então, o mais provável é que foi a Moloque, porque quando se fala no filho de Inom, ou os filhos de Inom, conforme 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, se fala em algo que ali é sacrificado a Moloque. Então, imagina sacrificar os filhos a Moloque. Então, isso também é prática de feitiçaria, obviamente falando. Mas eu queria lembrar, mais uma vez, que todo feiticeiro é idólatra, mas nem todo idólatra é feiticeiro. Mas geralmente o feiticeiro ele tem lá seus costumes, tem lá as suas práticas. Então, obviamente, mas como um todo, o feiticeiro ele presta adoração exclusiva a demônios. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então veja que Deus estava dizendo, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Mas houve pessoas que fizeram isso. Então sim, passou sim filho pelo fogo. Mas também aqui fala, por exemplo, versículo 11 ainda de Deuteronômio, capítulo 18. Na verdade, a parte final do versículo. Nem quem consulte os mortos. Mas Saul, após a morte de Samuel, ele vai em busca de quê? De uma mulher.
Conforme 1 Samuel, capítulo 27, e o versículo 7 diz assim: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então, uma pessoa adivinhadora é um feiticeiro, entendeu? Aí vamos ver que no versículo 11, agora chega a consulta dos mortos. 1 Samuel, capítulo 27, o versículo 11, diz assim: A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Isso é literalmente consulta a mortos. E para mostrar que o adivinhador ele tem um espírito que jamais seria da parte de Deus, conforme 1 Coríntios, perdoe. Conforme Atos, capítulo 16, vamos ver agora, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 18, preste atenção que esse texto fala sobre quem adivinha, um espírito de adivinhador. Veja bem. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Está vendo que o adivinhador tem um espírito maligno junto com ele? Então o feiticeiro também tem essa particularidade. Então ele tem suas práticas. Então se a gente fosse falar sobre 1 Reis, capítulo 18, naquela questão lá entre Elias e os profetas de Baal, você vai ver lá que, só para não deixar você por fora do versículo, vamos dizer assim, do versículo 22 em diante. Então você vai encontrar aquela história lá entre Elias e os profetas de Baal. E o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Mas os profetas de Baal estão lá e vão buscar Baal, vão chamar para o Baal, que também representa o quê? Um Deus pagão. Então, também, mais uma vez, vem à tona a imagem de adoração, uma imagem de escultura, conforme a questão do bezerro de ouro. E por falar nessas imagens, veja o que a palavra de Deus fala em Salmos, capítulo 97, e o versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Então todos têm que se prostrar diante de quem? De Deus. Essa que é a verdade. Mas veja, que aqui fala nessas imagens de escultura, mas que são o quê? Ídolos inúteis. Ídolos inúteis. Aí você poderia perguntar: mas eu quero saber por que o feiticeiro ele adora demônios. Eu vou mostrar para você. A gente está quase chegando lá. Conforme Isaías capítulo 40, que eu também quero ler aqui com você. Veja que o versículo 18 diz assim: A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? Pode comparar Deus com alguma coisa? Seja sincero. Tem como comparar Deus com alguém ou alguma coisa? Então veja que isso aqui, na verdade, está falando de Deus como Deus, e que não tem como fazer nada, e nem ninguém. Quem é que pode se assemelhar a Deus? Então, se você fosse ler Isaías capítulo 40, do versículo 12 até o versículo 17, você vai ver que tem coisas, aqui alguns atributos, que são exclusivamente de Deus. E jamais o bezerro de ouro não podia fazer tais coisas, por exemplo.
Mas o povo fez um bezerro de ouro. Então nós começamos a falar sobre essa idolatria dos feiticeiros. Já ali, no meio do povo de Deus, ali no passado. Já estavam dizendo que quem tirou eles do Egito foi o bezerro. Foi os deuses que tirou, quando na verdade foi Deus, o Deus do céu que tirou. Foi o Deus do céu que teve misericórdia daquele povo e tirou do Egito. Mas o povo já estava ali adorando o bezerro que eles mesmos fizeram. Eles mesmos fizeram o bezerro e estavam adorando. Aí agora chegou o momento de eu mostrar a você, porque nós levamos adiante o texto e eu disse que ia mostrar a você que quem adora o ídolo adora demônios. E por isso mesmo que o feiticeiro, por sua vez, ele é alguém que ele adora demônios, exclusivamente isso. Ele adora, porque por meio daquele ídolo ele está adorando demônios. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque se alguém te vir a ti que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Mas observe algo muito interessante. Templo dos ídolos. Então, obviamente, isso aqui está muito claro. Obviamente, então o feiticeiro, ele, se for falar de um lugar onde ele também preste um tipo de culto aos seus ídolos, então seria também o templo dos ídolos. Então há ídolos, imagens, assim como aquele bezerro de ouro. Você entende agora? Assim como aquele bezerro de ouro. Aí você poderia dizer, mas isso aí não estaria falando dos idólatras? Sim, porque o feiticeiro não é idólatra também. Então você poderia perguntar, mas se feiticeiro é uma coisa e idólatra é outra, porque tem dois pontos separados? Tem sim. Mas quando formos falar exclusivamente sobre idólatras, aí você vai perceber que realmente idólatra pode ser feiticeiro e pode não ser. Mas todo feiticeiro, ele é idólatra. Mas é adorador de demônios. Então já lemos falando aqui sobre o templo dos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 10, aliás, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Falando no templo dos ídolos e do que é sacrificado aos ídolos. Aí você vai ver aqui também, 1 Coríntios, capítulo 10, agora sim, agora capítulo 10, e o versículo 19, mas também o versículo 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então veja que gentio, só para você entender, gentio são pessoas afastadas de Deus. São pessoas que não servem a Deus. Mas nós podemos ver claramente a feitiçaria inclusa aí. Porque quando o apóstolo está dizendo o ídolo é alguma coisa, ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, mas você já observou que ele está dizendo, não, antes eu vou dizer a você. Na verdade, o que eles sacrificam está sendo sacrificado aos demônios. Então, se automaticamente o que é oferecido ao ídolo, que é justamente o que eles adoram, está sendo oferecido aos demônios, está sendo sacrificado aos demônios, está sendo apresentado aos demônios, isso quer dizer que o próprio ídolo que eles adoram também representa a sua adoração aos demônios. Então, automaticamente, aí consiste também a questão dos feiticeiros. Dos feiticeiros. Veja que nem todo feiticeiro, aliás, nem todo idólatra é feiticeiro, mas todo feiticeiro é idólatra. Porque, na verdade, tanto o idólatra como o feiticeiro, nenhum deles adora a Deus, para começo de assunto. Jamais. Mas só que o feiticeiro, por sua vez, ele presta adoração a demônios. Então agora podemos ver um ídolo, literalmente. O que é sacrificado ao ídolo é sacrificado aos demônios. Então 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, diz que o que foi sacrificado ao ídolo foi sacrificado aos demônios. Concorda comigo? Antes digo, não foi isso que o apóstolo falou?
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Aos demônios. Agora a gente entende. Então, automaticamente, a adoração que é feita no templo dos ídolos, e aí que está a questão, o templo dos ídolos, aonde se adora o ídolo, ou os ídolos, é o mesmo lugar onde se adora os demônios. Então, os feiticeiros, eles adoram os demônios. E, obviamente, eles têm as suas práticas também sobre, por exemplo, a busca por prever o futuro, conforme os agouros. Já lemos isso, então eu mais uma vez recomendo Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao 12. Então você vai ver lá falando sobre prognosticador, que é aquele que fica vendo também algo relacionado ao futuro, e o agoureiro. Ele também está procurando prever o futuro. Então são práticas que fazem parte da feitiçaria. E por falar em práticas que fazem parte da feitiçaria, na verdade, há pessoas que não são feiticeiras, mas acabam até fazendo alguma coisa que esteja relacionado. Eu já ouvi falar, por exemplo, que para uma pessoa esquecer a outra, você escreve o nome da pessoa e enterra. Aí eu pergunto, e aonde está escrito isso na Bíblia? De onde vem essa ideia? Isso parece um ritual de feitiçaria. Então, muitas vezes, uma coisa que parece ser tão simples pode ser um ritual de feitiçaria. Mas estamos definindo hoje o quê? Quem são os feiticeiros? Os feiticeiros é feito, por exemplo, quem são os cristãos? São os seguidores de Cristo, os adoradores de Cristo. Quem são os feiticeiros? Os adoradores do diabo, dos seus demônios. Não é verdade? Porque se o que é sacrificado ao ídolo é sacrificado aos demônios, eles sacrificam aos demônios. Então, automaticamente, eles adoram também aos demônios. Porque não é seu ídolo. Então, se ele sacrificou ao seu ídolo, a sua imagem de escultura, alguma coisa, conforme o apóstolo falou, se ele sacrificou ao ídolo, e agora, o que ele sacrificou ao ídolo, na verdade ele sacrificou ao demônio, então a adoração que ele prestou e presta àquele ídolo, não seria a mesma adoração aos demônios? Aí mais uma vez a gente lembra de Êxodo, capítulo 32, vamos ver aqui. Êxodo capítulo 32. E o que é que o povo está fazendo? Conforme já lemos aqui. O povo se corrompe, aí a gente vê aqui o versículo 8, de Êxodo capítulo 32, versículo 8, e o que é que diz assim? Depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, ou melhor dizendo, se inclinaram. Sabe o que significa se inclinar? Também está se falando de adorar, se inclinaram, se curvaram para adorá-lo. Vê que coisa interessante? Vê que revelação interessante? E sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então o Deus do céu tirou o povo da terra do Egito. O povo automaticamente faz um bezerro de ouro para o adorar. E diz que aquele bezerro lá, esse aqui é teu Deus que te tirou do Egito. São teus deuses. Não foi, aí agora são deuses. Não é um só não, tem vários. São teus deuses que te tiraram do Egito. Então a glória que era para ser para Deus foi dada a um ídolo. E quando a glória é dada a um ídolo, está sendo ao demônio. Ou aos demônios. E até mesmo fazia sentido, falando em demônios, teus deuses. Então a adoração que é prestada aos ídolos são prestadas ao demônio. Ou aos demônios. Posso dizer assim. Assim como aquele que é sacrificado ao ídolo, também é sacrificado aos demônios. Então, da mesma forma, adorou o ídolo, adorou o demônio. Essa que é a verdade. Então, falamos sobre o templo dos ídolos, onde os ídolos são adorados e, por sua vez, os demônios. E a classificação específica para uma situação como essa, eu coloquei como, em primeira instância, falando sobre feiticeiros que servem e adoram aos demônios. Então, essa seria a definição mais, posso dizer assim,
A melhor definição para falarmos sobre feiticeiros, aqui em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8, então os feiticeiros são estes. São estes que servem, que seguem aos demônios, que sacrificam aos demônios, que adoram aos demônios. Então essa adoração é feita através das imagens que eles mesmos preparam e adoram, assim como foi a questão do bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32. Então, o que é que fica para mim e para você hoje? Precisamos aprender, porque todo mundo quer a salvação. Ninguém quer a morte eterna, eu mesmo não quero. E tenho certeza que você que está ouvindo não quer. Mas precisamos adorar quem? A Deus. Porque na parte final do versículo 10 de Mateus capítulo 4, Jesus diz o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10, parte final. Então é a Deus que eu e você precisamos adorar e servir a Ele. Mas se você pudesse dizer para mim hoje, mas eu estou numa prática dessa, e eu sei que eu estou dentro da feitiçaria. Eu adoro um ídolo, mas eu quero, como é que eu faço? Se volte para Jesus, adore a Ele, pois Ele tem poder. Afinal de contas, Ele tem poder de mudar a sua vida. Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Conforme Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o próprio Jesus era o Verbo, que também era Deus, e já estava no princípio. Deus Pai, Deus Filho ali no princípio. Então essa citação aí está falando de Jesus na pessoa do Filho, mas que também é Deus. Então Ele tem poder. E é o único verdadeiro. Se lembre que o Salmos, capítulo 97, versículo 7, fala sobre ídolos inúteis. Eles não têm poder, mas o Deus do céu tem poder. Então que possamos refletir mais nessas palavras, sabendo que para obtermos a salvação, a vida eterna, é preciso a renúncia. É preciso adorar o Deus verdadeiro. É preciso que eu e você possamos nos lembrar que o povo que passou pelo Mar Vermelho, que o mar se abriu e o povo passou. E agora, com pouco tempo depois de ver tantas obras que Deus fez, agora fazem um bezerro de ouro, misericórdia, fazem um bezerro de ouro e dizem: estes são os teus deuses que te tiraram do Egito. Então veja que a teimosia é nossa, quando nós insistimos em errar, quando nós não queremos enxergar a verdade. Mas possamos refletir nessas palavras, sabendo que em nenhum outro há salvação, porque debaixo desse céu não há nenhum outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então o único que tem poder de salvar a minha e a sua vida é Jesus. Então que possamos adorar a quem é Deus verdadeiramente, aquele que já era Deus desde o princípio. E com certeza, conforme Mateus capítulo 25, versículo 34, poderemos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas se eu e você seguirmos adorando ídolos, adorando demônios, a única palavra que podemos ouvir desse juiz e desse Senhor que se chama Jesus será o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas Jesus quer poder dizer a mim e a você: vinde benditos de meu Pai. Mas para isso é necessário que nossa adoração seja só a Ele, que venhamos a praticar a renúncia, pois Jesus não obriga ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É essa a condição que Jesus deu a mim e a você. Ele não está obrigando, mas só podemos seguir Ele renunciando o nosso eu. Então eu preciso renunciar a minha idolatria, eu preciso renunciar a minha própria vontade. Preciso deixar de lado tudo que for feitiçaria, tudo que desagrada a Deus, para fazer a vontade de Deus na minha vida. E se eu quiser entrar no céu? E se eu quiser ser bendito, receber a salvação? Porque caso contrário, o único que pode salvar também tem a autoridade de condenar. E com certeza, adorando ídolos, jamais seremos benditos.
Então, que possamos deixar de lado a feitiçaria, que também está conectada com a idolatria, e adorar o único e verdadeiro Deus que tem poder de nos salvar. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus, capítulo 4, versículo 10, parte B. Guarde no seu coração essas palavras. E não julgue o pregador. Não fique com raiva de mim, por causa das palavras. Pegue cada versículo desse que foi lido. Pegue a sua Bíblia. Marque esse versículo. Leia cada texto. Se possível for, leia o capítulo inteiro. Porque se eu fosse ler capítulo inteiro aqui, eu ia passar o tempo todinho falando e não terminava. Mas reflita nessas palavras e veja quanto o Senhor é bom na minha e na sua vida. E veja que Ele é o único que precisamos e que devemos adorar. Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Conforme João capítulo 4, versículos 23 e 24. E com certeza seremos em tudo vencedores. Então fica aqui um pouco do que seria o feiticeiro, trazendo assim uma definição sobre o feiticeiro, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então o feiticeiro é o quê? É aqueles que adoram o diabo, aqueles que adoram os demônios, aqueles que adoram os ídolos. Adorou ídolo, adorou demônio. Então, esses são os feiticeiros. No próximo vídeo vamos falar sobre os idólatras. E você vai entender que idólatra, ele pode ser um tradicional feiticeiro, mas ele também pode não ser. Mas continua sendo uma pessoa que não adora a Deus e está fora da salvação também. Mas vai ficar para o próximo vídeo. E aqui o nosso tema geral, práticas que podem nos levar à eterna condenação. Então não pratique nada que seja contra Deus, mas pratique aquilo que Jesus ensinou. Negar-se a si mesmo. Jamais adorar os ídolos. Não fazer como o povo de Israel fez, adorando um bezerro de ouro. Mas que possamos ser firmes em permanecer em Cristo. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24 e o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que perseveremos em servir a Jesus e com certeza alcançaremos a nossa salvação final. Que o Senhor abençoe a todos vocês. No nome de Jesus, guarde no seu coração essas palavras. Fiquem todos com Deus. Amém.